nesse feriado, sejam todos bem-vindos comigo e com o Timaço do Batista para falar em esporte aqui no Nossa Área, até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos em frente que atrás vem gente. Elenco da Ponte deixa CT sem treinar em dia de reapresentação. Jogadores da Macaca foram ao centro de treinamento na manhã de ontem, mas não realizaram nenhuma atividade. O Everton recebe proposta do Japão e deixa o Moisés Lucarelli. Zagueiro que pertence ao Vila Nova se despede com apenas 3 partidas disputadas pela Macaca. CBF altera o horário do jogo entre Guarani e Caxias, marcado para o mesmo dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Partida passa das 4 da tarde para as 11 da manhã. De olho no duelo contra a equipe do Gaúcha, o elenco do Guarani se reapresentou nesta quinta-feira. Neymar não viaja para o amistoso do Brasil contra o Egito. Jogador ficará em Nova Jersey em tratamento de fisioterapia. Ancelotti esboça 5 mudanças na escalação para o amistoso contra o Egito. O treinador deve promover alterações em todos os setores da equipe, podendo mudar o esquema. O presidente do Real Madrid anuncia acerto com José Mourinho. Florentino Pérez, candidato à reeleição, antecipou-se ao resultado do pleito e comunicou em suas redes sociais que Português será seu novo treinador, em caso de vitória do Florentino Pérez. Rádio Bandeirantes. 97102-1493, mande a sua mensagem de texto. E também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o primeiro jogo da Copa Sul-Sudeste envolvendo 2 times do estado de Santa Catarina. Ontem o primeiro jogo realizado no estádio do Avaí, na Ressacada, e o Avaí venceu e venceu bem pelo placar de 3-0 a Chapecoense. Joga até por uma derrota por 2 gols no próximo domingo, 11 horas da manhã, para ficar com o título da competição regional. Hoje é dia também da Copa Verde, primeiro jogo da grande decisão, 8 da noite no horário de Brasília, tem Anápolis e Paysandu em Goiás. O jogo da volta no domingo, 18 horas e 30 minutos, aí comando do Papão da Curuzu. Destacando também a Copa do Nordeste, o primeiro jogo da decisão ocorreu na última terça-feira e o Vitória de virada derrotou o Fortaleza pelo placar de 2-1. O jogo da volta vai acontecer no próximo sábado aí na Bahia, em Salvador, comando do rubro-negro baiano. Campeonato Brasileiro da Série B, a 12ª rodada, lembrando que a Série B e a Série C não param, assim como a Série D também, durante o período da Copa do Mundo. Amanhã, a 12ª rodada, começa com o jogo entre Operário e Juventude. Esse jogo será no Couto Pereira. No sábado tem Criciúma e Londrina, 11 horas da manhã. No domingo, às 4 da tarde, CRB e São Bernardo. Na segunda-feira, 8 da noite, 2 jogos. Vila Nova e Botafogo, América Mineiro e Atlético Goianiense. Na terça-feira, às 7 da noite, Ponte Preta e Cuiabá. Também na terça-feira, às 7 da noite, Náutico e Fortaleza. Quarta-feira, 8 da noite, tem Ceará e Avaí, Goiás e Novo Horizontino. E 9 da noite tem Sport e Atletique. Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani volta a campo no dia 13, data da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Jogo seria às 4 da tarde. Ontem a CBF informou que a partida foi antecipada para as 11 horas da manhã. No Brinco tem Guarani e Caxias. Lembrando que o Bugre lidera o Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro da Série D. Última rodada na fase de grupos. Os jogos ocorrerão no sábado e também no domingo.
No sábado, com destaque para 2 times paulistas que entram em campo, os 2 já classificados, o Água Santa vai até o Rio de Janeiro pegar o América e a Portuguesa recebe a Portuguesa Carioca no Canindé. No domingo, quem joga é o 15 de Piracicaba, já classificado, primeiro colocado no seu grupo, joga contra o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro às 17 horas. O Velo Clube joga em casa também contra o Maricá. São os jogos, portanto, das equipes paulistas no Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão do futebol nacional. A Copa do Mundo vai começar daqui a uma semana, dia 11 às 4 da tarde, horário de Brasília, tem México e África do Sul. No mesmo dia, dia 11 às 23 horas, Coreia do Sul e República Tcheca. Lembrando que o Brasil estreia no dia 13 às 19 horas contra a seleção de Marrocos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes das mensagens, o Ancelotti está sinalizando aí uma possibilidade de pelo menos 3 mudanças para o jogo contra o Egito no sábado, né? Jogo amistoso. O Igor Thiago deve jogar, o Paquetá deve jogar, o Douglas Santos deve jogar e a dupla de zaga deve ser nova, né? Deve ser nova, mas é a dupla titular, o Gabriel e também o Marquinhos. Vamos ver se dá certo na prática, né? Vamos ver, vamos acompanhar tudo muito de perto aqui na Bandeirantes. Vamos às mensagens aqui. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza, esse aqui não é pra mim. Bom dia, CH. Saudações bugrinas. Continuo informando que alguns jogadores do Guarani têm boa finalização, então abriu perto da área tem que chutar, como fez contra o Amazonas. Quanto ao Brasil, vamos com calma. Bater em bêbado é fácil, viu? Os amistosos da Escócia e do Haiti tem que tomar muito cuidado. Os caras correm pra caramba. Um abraço a todos, Donizete do Jardim Conceição. Seguindo aqui. A torcida da Ponte tem que mudar a pressão contra essa infeliz diretoria. Tem que convocar uma união de torcedores comuns e organizados para pressionar eles saírem. Mas tem que ter muita gente, 2 ou 3 mil pessoas. Eles não ligam para a torcida falarem nas rádios ou rede social. Tem que ser no estádio. Júnior Fernandes. Mais uma mensagem aqui. Estou com um amigo almoçando no armazém. Legal. Armazém da Fazenda e curtindo o programa. Marcel Grota. Legal, bom almoço aí para você, bom feriado. Vamos em frente. Um amigo dentro da Ponte comenta que últimas reuniões em portas fechadas se trata da famigerada possibilidade de uma SAF batendo a porta. Observação. Eu, CH, acredito que dentro dessa situação a Ponte não tem outra opção. Ou é isso ou fecha. Renato Grácia. Essa é uma discussão bem complexa, né? SAF não é solução para um time de futebol que não tem grana. Nós temos exemplos que deram certo, exemplos que não funcionaram. Então, eu costumo dizer sempre isso. Você vender algo, porque SAF você está vendendo 90% do seu clube, ok? Você precisa trabalhar com tranquilidade. Se o cara interessado ou a empresa perceber que você está com muita dificuldade todos estão. O preço baixa, o interesse fica discutível, então tem que tomar muito cuidado. O que está fazendo o Guarani me parece, na teoria, um exemplo para ser seguido. Você contrata uma empresa de auditoria, experiência, uma empresa grande, ela vai acompanhar o processo, ajudar na confecção do contrato e na proposta, porque vem a proposta, você tem que mandar a contraproposta para quem está interessado. Então tudo isso é muito delicado, porque acreditem, veja o que está acontecendo com o Botafogo hoje, Botafogo do Rio. O que parece, né, uma grande joia, um grande presente, pode se tornar um grande pesadelo. Então cuidado, eu sempre falo isso, porque é uma coisa que me deixa assim com o pé atrás. CH,
Bom dia, tudo bem? Tô aqui olhando o treino da seleção, tô imaginando o time reserva. Endrick, Ryan e Neymar. A imprensa tá pedindo o cara no banco e eu não queria ser o zagueiro titular, Marcelo Pimentel. Mas na seleção eles precisam jogar, né? O Endrick joga na seleção. Esse e o Ryan também. O Neymar depende da condição física. Mas que tecnicamente, se você tiver o mínimo de juízo, você vai se preocupar com toda certeza. Um abraço para o Carlos Lemos Matozinho, sempre nos acompanhando aqui. Bom dia. Será que não houve uma intervenção do presidente da Ponte dos policiais retirarem as faixas de protestos por ser juiz? Rivelino Prati, da Zona Leste de São Paulo. Não, eu não posso afirmar isso. Eu só sei que isso não é tarefa da polícia. Tirar o sinalizador é outra conversa. Agora, a faixa de protesto pacífico, estava lá com a faixa, ninguém estava promovendo quebra-quebra, briga, violência, não é? Então, não me parece ser, a não ser que eu esteja redondamente enganado, que seja tarefa da polícia militar, por exemplo. Então, é bom ficar bem esperto. Em Campinas, 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, os problemas extracampo seguem refletindo dentro do planejamento da Ponte Preta para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Na manhã de ontem, quarta-feira, dia 3 de junho, estava marcada a reapresentação do elenco alvinegro, é claro, já para dar início aos treinamentos, de olho no confronto diante do Cuiabá, que acontece na próxima terça-feira aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Os jogadores foram até o CT do Jardim Olina, mas em forma de protestos pelos salários atrasados, pelas promessas não cumpridas por parte da diretoria pontepretana, o elenco da Ponte Preta decidiu não treinar na manhã de ontem. Estava prevista, como eu disse, a reapresentação do elenco ontem pela manhã no CT do Jardim Olina, mas os jogadores não realizaram as atividades por conta dessa insatisfação com as promessas não cumpridas por parte da diretoria pontepretana. Todos os atletas foram até o CT, mas chegando lá, entraram em um consenso ali e decidiram não ir a campo, não realizar as atividades previstas. Vale lembrar que na última entrevista que fizemos com o vice-presidente da Ponte Preta, o diretor de futebol também, o Marco Antônio Ebelin, ele disse que a expectativa era que até o final de maio todos os salários com o elenco estivessem quitados. Isso não aconteceu. Na segunda-feira, poucos minutos antes dos jogadores subirem ao gramado do estádio Moisés Lucarelli, eles emitiram uma nota oficial no Instagram dizendo que foram feitas promessas e não foram cumpridas por parte da diretoria, que existem casos no grupo de jogadores que não receberam nenhum salário neste ano de 2026 e é claro que isso prejudica e muito a situação da Ponte Preta dentro de campo. Como eu disse, a Macaca volta a campo na próxima terça-feira, vai receber a equipe do Cuiabá aqui no estádio Moisés Lucarelli. Além de todos esses problemas, greve de jogadores, protestos nas redes sociais, nota oficial, a Ponte Preta também segue sem um treinador definitivo. O Edson Boaro dirigiu o time na última partida contra o Botafogo e a tendência, até pelo pouco espaço até a próxima partida, é que novamente o Edson Abobrão comande o time à beira do gramado. Para essa partida diante do Cuiabá, o Diego Tavares e o Luiz Felipe, ambos que são atacantes, não vão ficar à disposição. Os dois foram expulsos na partida contra o Botafogo. Outro jogador que não ficará à disposição, e esse já não veste mais a camisa da Ponte Preta, é o zagueiro Everton. O Everton entrou nessa partida contra o Botafogo, entrou no lugar do Márcio Silva, que saiu com um incômodo muscular. O Everton estava emprestado para a Ponte Preta, vindo do Vila Nova, até o final da Série B desse ano de 2026, mas ele recebeu uma proposta do futebol japonês, gostou das condições e já se despediu dos seus companheiros de Ponte Preta. Portanto, o Everton não faz mais parte do elenco da Macaca, CH. Legal, Pedro. Obrigado pelas suas informações. Tá tudo bem, Tigrão? Tá, seja beleza. bem-vindo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Feriado religioso hoje, né? Corpus Christi.
lembra aí a Eucaristia, né? O corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Feriado muito importante, uma data simbólica e muito importante para a Igreja Católica. E que todos façam aí as suas reflexões e, logicamente, sintam, né, a importância e o significado da data. Deixa eu mandar um abraço para o Geraldo Chagas, para o Orlando Silva, que mandaram mensagem aqui, muito obrigado. Bom, Tigrão, tem gente sugerindo aqui, alguns torcedores, né, sobre o seguinte, que a torcida deve se mobilizar para ir para o estádio com 2.000, 3.000 torcedores para protestar de maneira pacífica. O que você acha disso? Eu acho que a insatisfação da Ponte, ela é da torcida da Ponte, melhor dizendo, ela é latente, né? Ela está muito clara, não há nenhuma dúvida mais com relação a isso. Nem poderia ser diferente, porque a situação é caótica. A questão do protesto, eu tenho medo de confronto. Né? Eu tenho medo de confronto. Eu gosto das coisas negociadas, eu gosto das coisas... Eu acho que, por exemplo, se a Ponte tivesse um conselho deliberativo um pouco mais atuante, menos omisso, né? Ela poderia levar a diretoria lá para dar as suas explicações, gravar essa reunião e depois mostrar para a torcida. Olha, existe gestão temerária? Não existe. Como que a diretoria executiva atual... ela pode explicar tudo isso que está acontecendo, quais são os números e o principal, qual é o planejamento. É isso. O protesto, eu acho ele legítimo, absolutamente legítimo, mas você viu o que aconteceu no jogo contra o Botafogo de Ribeirão. O que aconteceu? A polícia militar foi lá e desmanchou o protesto. E se a torcida que estava protestando, alguns torcedores que estavam protestando, tivessem reagido, teríamos assistido a uma carnificina, cacetete e bala de borracha e tudo aquilo que envolve um protesto, porque a PM entrou com truculência. E se tiver um protesto, mas é pacífico, e a PM entrar no meio e falar não pode protestar, também não sei qual seria a razão da PM fazer isso, mas segunda-feira fez. Não pode. Agora, sinalizador é proibido dentro do estádio. Então, todos viram o que aconteceu. As faixas foram recolhidas e a torcida ficou quieta. Até porque era um pequeno número. Se tem uma massa maior e ela parte para cima da polícia, teríamos uma tragédia. Então, essa é a minha preocupação. Eu gosto das coisas dentro da lei, dentro do estatuto, no âmbito do Conselho Deliberativo. É isso que eu sugiro. E a diretoria executiva que se manifeste dentro do conselho, que mostre as suas razões, que mostre os números, não é? Que justifique aquilo que puder justificar, mas fundamentalmente que mostre, olha, nós estamos trabalhando nessa frente aqui e existe a possibilidade de uma saída. Fora isso, eu não acredito muito e tenho um pouco de preocupação. Deixa eu mandar um grande abraço para o doutor Rodolfo Nóbrega, advogado, um dos principais de todo o interior de São Paulo, ouvindo a gente. Mandando um abraço para você, Tigrão, também. Muito obrigado, doutor. 11h49 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, os jogadores do Guarani se reapresentam hoje à tarde de olho no jogo contra o Caxias, que aliás mudou de horário. Conforme eu tinha antecipado aqui na Rádio Bandeirantes, esse jogo foi para as 11 da manhã e será no sábado, dia 13, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bom, os atletas, é claro, vão iniciar os treinamentos e no sábado o técnico Hélio Cizenando deverá comandar a equipe num jogo-treino. O time ainda não foi definido para, é claro, movimentar os jogadores do Guarani que não vêm sendo muito utilizados, boa parte do elenco, dar uma rodagem, e também o Bugre tem mais de uma semana para recuperar 2 jogadores que saíram machucados. O zagueiro Maurício Antônio, com dores musculares, e também o lateral esquerdo Emerson, que acabou torcendo o tornozelo numa dividida no início do primeiro tempo na goleada por 5-0 diante do Amazonas,
e teve que ser substituído. Nas demais posições, todos os jogadores à disposição do Hélio Cizenando. E se ele quiser, ele poderá repetir a mesma formação dos 2 últimos jogos. Vitórias sobre o Barra e também sobre a equipe do Amazonas. Falando a respeito daquele imbróglio na justiça, porque o Guarani não entregou alguns documentos contábeis para a justiça quanto à recuperação judicial, ontem quem falou com exclusividade na Rádio Bandeirantes foi o advogado do Guarani para esclarecer a situação, Dr. Otto Gibel. Esse atraso está sendo regularizado e vai ser regularizado em breve, e isso a gente pode ficar tranquilo que não vai ter grandes consequências, tá? Houve a troca de contabilidade justamente nessa profissionalização, nessa melhoria que o Guarani está fazendo, pegar uma empresa de contabilidade renomada e que atua em times de futebol, tá? Então, com essa troca de contabilidade, a gente sabe que não é simples, principalmente em time de futebol, com todas as receitas que tem, com todos os custos que tem, de fazer esse intercâmbio, essa troca de contabilidade. Foi feito, vai ser regularizado. Isso vai ser exposto tanto para o juízo, como para o administrador judicial, como para os credores, para demonstrar que isso não foi, volto a falar, uma falta de zelo ou uma falta de transparência. Pelo contrário, foi uma melhora, e essa melhora, toda mudança tem alguns percalços, né? A gente sabe disso, então essa melhora trouxe algum atraso, e esse atraso vai ser sanado em breve mesmo, em poucos dias, tá? Eu não posso falar os dias certos, porque eu não quero ser aqui presunçoso, mas em poucos dias. O Guarani tem esse prazo aí de menos de 15 dias para entregar toda a documentação, senão corre o risco, inclusive, de todos que comandam o Guarani serem destituídos. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. Ô, Tigrão, que coisa essa história, né, de falta de documento. Né? Grave. Ameaça de destituição de toda a diretoria. Verba bloqueada. Verba bloqueada. Pô, não é legal isso não, hein, Tigrão? Não é legal. Falei sobre isso ontem, lamento profundamente. Não se brinca com acordo judicial, porque a recuperação judicial é nada mais, nada menos do que a homologação de uma inadimplência, onde há um replanejamento para se pagar as dívidas, e o doutor Otto falou ontem, 12 a 13 anos aí ainda pela frente. Agora, se você tem que cumprir algumas regras e alguns ritos processuais, ou seja, você se submete a uma lei específica da recuperação judicial, que é a sucessora da concordata. Nada mais que isso, né? E o que sucede à concordata ou à recuperação judicial agora? É a falência. Não é o caso do Guarani. Mas não pode perder prazo, não, porque a contabilidade... O doutor explicou aquilo que pôde ontem, né? Mas não convenceu plenamente de qual é o motivo pelo qual se existiu um prazo para a entrega da documentação, dos balanços, enfim, daquilo que está previsto na lei. Pelo que eu entendi, ele meio que responsabilizou o escritório de contabilidade. Mas Ou não foi isso que ele disse? Mas o escritório de contabilidade é contratado. Você contrata. Quem que contrata o escritório de contabilidade? O Guarani. Não é o escritório de contabilidade que está em recuperação judicial. Então, se o escritório é o responsável, o escritório que seja cobrado. Mas a justiça não quer nem saber se existe escritório e contador. Ela está em cima de quem ou com quem ela fez o acordo de replanejamento da dívida. Então, não brinquem com isso. Não brinquem com isso, que pode a coisa, de repente, ter consequências muito mais sérias do que todos nós estamos imaginando, e o próprio Guarani. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento:
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, quinta-feira de futebol, hoje 8 da noite no estádio Jonas Duarte em Anápolis, tem Paysandu e Anápolis, primeiro jogo da decisão da Copa Verde, que coloca frente a frente o Paysandu, campeão da Copa Norte, contra o Anápolis, campeão da Copa Centro-Oeste. Jogo, portanto, em Goiânia e o jogo da volta no próximo domingo em Belém. A arbitragem hoje é do Leonardo Lorenzato do Mato Grosso, provável Anápolis do técnico Evaristo Pisa, lembrando que são dois times que estão na Série C. Vitor Hugo, Helder, Júlio César, Cauã Martins, Juninho e Cauã Guilherme, Cássio Gabriel, Lucas Mila, Vitor Fonseca, Gonzalo Fornari e Fernando Viana. O provável Paysandu do técnico Júnior Rocha, Gabriel Mesquita, Edilson e Jefferson Quintana ou Bruno Bispo, Castro e Facundo Bonifaci, Pedro Henrique, Caio Melo ou Brian Macapá e Marcinho, Cleiton Pego, Ítalo e Talisson. Hoje, portanto, quinta-feira, primeiro jogo da decisão da Copa Verde, tem Anápolis e Paysandu. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. As mulheres de Hortolândia e região têm uma nova oportunidade para cuidar da saúde. A carreta da mamografia está na cidade e está realizando atendimentos gratuitos até esta sexta-feira. A iniciativa faz parte de um programa de prevenção ao câncer de mama e tem como objetivo facilitar o acesso ao exame, que é fundamental para o diagnóstico precoce da doença. O atendimento é destinado às mulheres dentro das faixas etárias estabelecida pelo programa. Em alguns casos, é necessário apresentar documentos pessoais e pedido médico. A carreta ficará estacionada na rua Valdiva Fernandes Duarte da Silva, número 59, no Jardim Sumarezinho. Ela estará disponível para atendimento das 8 às 16h30. Os especialistas reforçam que a detecção precoce do câncer de mama aumenta as chances de tratamento e cura. Por isso, a orientação é que as mulheres aproveitem a presença da carreta e mantenham os exames preventivos em dia. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes.